Amor, tem roupa pra estender. Tá bom. Estende, recolhe já e dobra as roupas que estão secas. Sim, foi bem legal. Bem bom. Olha que aí. Rafa! Rafael! Já vou. Olha o que eu tenho na minha mão. Vem me ajudar. Sim, já tô indo. Eu vou me lembrar disso. Gravando. Fala pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui para mais um material do Pod Talk e hoje, com muita alegria e compromisso, falaremos um pouquinho sobre casamento, né? Um casamento cristão e tudo mais. Eu estou aqui com a minha excelentíssima, amada, linda esposa, Bárbara e... Porque assim, ó, vocês não estão vendo, mas eu tô. É profético. É só pelos olhos da fé, se enxerga. Com muita fé. É profético. Muita fé mesmo. É isso aí, né, amor? Minha excelentíssima, seja bem-vinda ao nosso canal. Seja muito bem-vinda. Vocês viram ela bastante por aqui, né? Né, Bárbara? Então, nós separamos algumas perguntas pra fazer pra este casal aqui, maravilhoso. E deixa eu escolher qual que eu vou fazer primeiro. Vamos começar pelas polêmicas. Meu Deus do céu. Amo polêmica. Eu falei antes que quando pergunta, não pode ter medo da resposta. Então, Se prepare. se você perguntou, você vai dar a resposta. Aqui. Vocês brigam muito? Médio. Não Não, a gente briga não muito. briga. Na verdade, assim, o início do casamento é um pouco mais difícil, né? Porque são duas pessoas, duas personalidades, duas pessoas com jeitos diferentes, né? Principalmente, por exemplo, dentro de casa. Então, algumas coisas a gente tem que ceder, a gente tem que aprender. Então, realmente, no início do casamento, há algumas dificuldades nessas questões, assim, por exemplo, um exemplo prático, eu sempre fui muito independente, assim, tipo, não que a Bárbara não fosse, mas eu morei sozinho desde os 17 anos e tal, então eu tinha muita dificuldade de dar satisfação, por exemplo, de dar satisfação aonde eu ia, o que eu fazia, a hora, enfim, e a Bárbara, como sempre foi muito junto com a mãe dela e família e tal, ela tinha essa necessidade de saber onde estava e tudo mais. Mas não por uma questão de, tipo, domínio, assim, Ciúme, mas por uma né? questão de preocupação, de, tipo, saber onde que tava, se, ainda mais que na época a gente tinha moto, então eu ficava muito preocupada. Caía muito de moto. Muito de moto, então eu nunca sabia como que ele ia chegar em casa. Então eu sempre pedia, me avisa que horas você vai chegar pra gente não ter essa preocupação. Então, tipo assim, esse foi um dos pontos que eu, por exemplo, tive que mudar. A Bárbara também algumas coisas entendeu, mas a gente teve algumas discussões por isso, assim. E também, né, brigas, discussões normais, assim, eu acho que todo casal tem, mas muito não. É bem... E geralmente eu brigo sozinha. Geralmente a Bárbara, eu deixo ela brigando sozinha. Me dá um ódio. O que é pior, né? Fala, eu quero brigar agora. Eu deixo ela muitas vezes brigando sozinha. E já emendando neste assunto de brigas e discussões, né? A gente vê vários estudos onde mostram que uma das maiores causas de separação é a questão financeira, né? O dinheiro, ou a falta dele, ou o excesso, né? Mal administrado causa muitas brigas. Mas como é a questão financeira dentro do casamento na visão de vocês? Como vocês separam isso? Como que vocês lidam com a questão financeira? Olha, no começo a gente não tinha muita preocupação porque a gente não tinha dinheiro. Aí era aquilo, pronto, né? Mas ao decorrer desses 5 anos de casados a gente foi se adaptando e até hoje a gente tá se adaptando. Todo mês a gente vê, mês que vem vamos fazer diferente isso. Mas, por exemplo, hoje eu entendi que a parte financeira cabe o Rafa cuidar. Eu contribuo, eu ajudo em tudo isso, mas a responsabilidade tá sobre ele. É ele que paga as contas e eu sou super tranquila com isso.
Mas ao longo desse tempo a gente foi se adaptando. Todo mês a gente foi se adaptando, porque nós não tivemos uma educação financeira da nossa casa. É verdade. Então, quando a gente casou, a gente teve... a gente começou a ter problemas. Tipo assim, Gasta demais. gastamos antes de pagar as contas, não estamos guardando dinheiro. Então, a gente teve que ir fazendo essa reeducação financeira. E eu acho, assim, um ponto muito interessante a se colocar nisso é que não existe o meu dinheiro e o dinheiro da Bárbara, né? Um casal cristocêntrico, ele trabalha com o dinheiro dos dois, os dois têm a mesma renda e essa renda serve para servir o reino de Deus também. E o reino de Deus, a gente fala, muitas pessoas acham que só a questão igreja e tudo mais, mas é a gente sendo um exemplo em todas as áreas, tendo nome limpo, não tendo dívida, não, né, sendo um exemplo em tudo. Então, nós temos o nosso dinheiro, né? Por o início do casamento, eu ganhava mais que a Bárbara, né? E hoje a Bárbara, em alguns meses, ganha mais do que eu. Né? Mas a gente nunca teve um problema em relação a isso, né? Nunca se teve assim, eu ganho mais que você, então você não deve comprar isso, ou não, né? Nunca teve, a gente sempre foi muito bem tranquilo quanto a isso, né? E entendendo que o dinheiro é dos dois, né? O dinheiro é dos dois para servir o casal e servir o reino de Deus. É extremamente importante isso. Por exemplo, a compartilhar sonhos, compartilhar metas, compartilhar dificuldades, compartilhar dívidas, né? Porque assim, você casa, legalmente você casa com comunhão parcial de bens, né? Então tudo que o teu cônjuge adquirir, seja de lucro ou dívida, é dos dois. Então assim, a gente tem que ter muito bem claro, muito bem certo isso, para não causar discórdia, não causar desavenças, mas eu não lembro de ter tido de a gente ter brigado por conta disso. Sim, algumas discussões nesses ajustes, com toda certeza. Eu sempre fui muito mão aberta, a Bárbara sempre gringona aqui, né? E eu sempre fui muito mão aberta, muito mão aberta. Então a gente aprendeu a equilibrar, né? Teve um equilíbrio de nós dois aí e a gente bem tranquilo esse assunto, né? O dinheiro é dos dois. Eu acho muito interessante porque é muito importante que ambas as pessoas sejam moldáveis, né? Porque se ninguém quiser abrir mão, não, a minha ideia vai ser isso aqui pra sempre, é um negócio que não vai dar certo. Não vai dar precisa certo. ser ensinável, precisa ser moldável. Acredito que é uma construção. Né? Principalmente, né, que nem a Bárbara falou, e eu acho que a dificuldade da grande maioria das pessoas, né? A gente não foi educado, a gente não tem uma educação financeira. E assim, a gente não vê isso só dentro da nossa casa. A gente que atende pessoas, jovens e todo mundo, é difícil quem tem uma educação financeira. Então a gente não teve isso, eu não tive nem um pouco isso, né? Então a gente enfrenta essas dificuldades no início do casamento, mas a gente vai se adaptando e aprendendo e a gente quer ter essa educação para também passar para os filhos aí quando vierem, né? Isso aí, logo, né? Logo, em nome de Jesus. E hoje nós vemos que há um número muito grande de pessoas que não querem casar, né? Nós vemos isso e isso tem crescido muito. Então, eu queria saber de vocês, por que vocês acham que hoje o casamento é algo importante? Qual que é a importância do casamento na sociedade, né? Por que você acha que as pessoas elas devem se casar? Bárbara, quer falar? Eu tinha que ter pensado. Isso é muito difícil essa. Eu acho o seguinte, por que gente, o casamento é importante pra ti? Pra ti. Não, pra mim ele é importante porque eu sempre digo quando a gente senta com casais que querem casar, e é sempre aquele dilema, né, que foi o nosso também, a gente vai casar, mas a gente não tem condição de comprar um apartamento, a gente não tem condição disso, daquilo. Que os casais que a gente senta pra conversar são casais mais novos, jovens, né? E algo que eu sempre falo é que casamento ele é um plano e um propósito de Deus. Então, a partir do momento que você decide casar, decide ter uma família, Deus vai prover na vida de todo mundo. E essa é a importância que eu carrego pro casamento. Ele é um propósito e um princípio de Deus. E ponto, não tem mais o que se estender nisso. Eu costumo falar que quando você cumpre o princípio, Deus libera a promessa, né? Então, obediência a um princípio, ao plano inicial de Deus, que é a família, e eu acho que
com essa pergunta de hoje em dia as pessoas não querem mais casar? É a gente retomar a importância e entender como plano de Deus. Porque, cara, é plano de Deus, a família é um plano de Deus inicial, Deus constituiu o casamento. Então, ele é extremamente importante. O que eu vejo que se criou muito é o modismo, né? Porque há 2, 3 anos atrás, talvez, foi uma moda casar. Né? Todo mundo casa. Ah, é moda casar. Por quê? Por causa das fotos, por causa da mídia, por causa do casamento cerimônia. Né? E a pessoa se preocupa muito com o casamento cerimônia e ela não se preocupa, não se atém a aprender, a estudar sobre casamento família, sobre o que você vai levar sobre depois da cerimônia. Né? Eu sempre costumo falar, o casamento que eu celebrei e para as pessoas que a gente conversa, que o casamento ele não é o dia, não é a cerimônia. Aquilo é tudo lindo, aquilo é preparado, aquilo é maravilhoso, é emocionante. Mas o casamento, ele é o pós, cara, é depois, é o dia a dia, e é para isso que nós temos que estar preparados, né? Então eu vejo que se construiu muito um modismo cerimonial, né? Eu quero casar, a mulher para vestir o vestido, para ter aquilo lá, o homem, né? Enfim, então as pessoas, elas têm que entender que é plano, é princípio, é propósito de Deus, e as pessoas, elas têm que aprender sobre casamento. Para daí, né, se instigarem a casar, a constituir uma família. Né? Como teve um modismo do casar, teve um modismo do separar também, né? A gente viu aí nas redes muitos artistas e muita gente... Parece que um vai encorajando. A gente divorciou e a gente agora é amiguinhos, e, né, e o texto de amigos e tudo mais. Então, assim, gente, não existe isso, entendeu? Que é a famosa vida de Instagram, de né? Instagram. Que é tudo lindo, maravilhoso, perfeito. É isso aí. E eu vejo que, cara, casem, gente. É real isso. Casem. É lindo, é maravilhoso você ver o agir de Deus na família. Né? Muitas pessoas falam, não sei o que, o casamento. Sim, relacionamento é perder, né? Porque você abre mão das suas vontades para fazer a vontade do outro. Mas isso é lindo, porque você vê Deus agindo em muitas áreas. O meu crescimento pessoal, depois que casei, o crescimento da Bárbara como pessoa, em família, é sensacional. Sensacional. E a pergunta que não quer calar, por que as pessoas não querem namorar? Eu não sei. Eu não posso falar que esse vídeo é de casados. Vai, próxima. E falando sobre as tarefas de casa. Olha aí. Na teoria é tudo lindo, Meu né? Deus. Mas na prática, como é que funciona as tarefas de casa? Vai lá, patroa, é tua hora essa. Quem que manda, quem que desmanda, Eu que quem que mando. faz, quem que não faz. Todo mundo tem que fazer. Aqui em casa eu que mando. É. Graças a Deus, a minha sogra educou muito bem o meu marido. Eu sempre deixei isso bem claro pra todo mundo, principalmente pra ela, que ela ensinou muito bem o Rafa a fazer as coisas de casa. Esse dia eu tava falando com 2 meninas e eu falei que se eu namorasse com um menino que se nega a lavar a louça, Já eu começa jamais por aí, casaria. né? Já Não. começa por aí. Não casaria, porque Olha aí, ô Luiz, fica ligado nessa. depois o Luiz vai lavar a louça, depois eu Eu sempre digo que quando a gente casa pra ser esposa, não mãe, muito menos empregada do marido. Então aqui em casa a gente é em 2, mais o Alecrim, mas o Alecrim, né, a gente não tem conseguiu como. ensinar ele a passar pano ainda. Mas eu sempre digo que nós somos em 2 e os 2 tem que pegar junto. A gente pega junto nos estudos, pega junto no trabalho e vai pegar junto nas tarefas de casa. Se, por exemplo, o Rafa me dissesse assim, eu não vou te ajudar, então paga alguém pra fazer. Simples, é. Simples, porque eu não Você ainda tem 2 opções, fazer ou pagar, você que escolhe. Mas graças a Deus aqui em casa a gente consegue dividir bem as tarefas de casa. E o Rafa, ele anda na linha. Então, pessoal, pensem bem, hein? Veja se a pessoa lava a louça. Lavar a louça, na verdade, é um básico, né? Porque na hora que chega de lavar um banheiro, né? Lavar uma roupa, o negócio é pior ainda que lavar a louça. E se talvez dentro da sua casa, né? Você que é menino não aprendeu a fazer isso, esteja disposto a aprender. Porque você não vai deixar de ser mais homem ou menos homem por lavar um banheiro, não tem problema nenhum. Inclusive a menina vai admirar você por saber fazer uma limpeza na casa, alguma coisa assim. Ser uma pessoa caprichosa com as suas coisas. É um ponto bem positivo, viu, galera?
Gente, isso é um assunto bem pertinente e eu acho que é extremamente importante, e eu dou graças a Deus, né, de ter aprendido isso cedo, né, de ter sido, meu pai e minha mãe se separaram quando eu tinha 8 para 9 anos, então eu cresci com a minha mãe, a gente nunca teve condições de ter uma empregada, então, meu filho, aprende, Mão na massa. aprende, mão na massa, né, e a minha mãe sempre me falava, enquanto eu tô cozinhando, fica do meu lado, lógico que eu não gostava, eu queria estar fazendo outra coisa, mas ela dizia, fica do meu lado para você aprender, uma hora dessa eu não tô aqui e tal, e enfim, eu aprendi muito cedo, né, serviços domésticos, cara, é o mínimo, eu digo, se isso for o problema do casamento, é muito fácil resolver, né, então a gente, lógico que tem dias semanas, daqui a pouco que um vai fazer mais que o outro, porque um tá mais atarefado que o outro, né, então isso é fácil da gente resolver, né, diálogo e tudo mais. E tem coisas que, logicamente, eu faço pior do que a Bárbara, né, porque a mulher, ela é mais detalhista, mas assim, eu me esforço e dou sempre o meu melhor, né, o legal do nosso relacionamento foi que a gente começou a namorar cedo, só que a gente construiu muita coisa, né, a gente pegou o início, os dois, faculdades, a Bárbara se dedicou muito na faculdade dela por muito tempo, então, tipo, muita coisa eu via, ela estudava a madrugada inteira, então eu sabia que eu tinha que cuidar das coisas da casa também, e assim vice-versa, né? Agora eu finalizando a minha faculdade, ela também se inteira mais de muitas coisas, então eu acho que gente, é relacionamento, né? É um casal, é duas pessoas que sujam, duas pessoas que limpam, né? Simples, é Bem um mais um, dois. simples, é isso aí. Então não tem mistério, gente. E se fosse como antigamente, né? Que daqui a pouco só o homem que trabalha, a mulher fica em casa o dia todo, né? É uma coisa, né, gente? Mas eu acho que ainda se for essa a realidade de muitas pessoas, o homem, o mínimo que ele tem que chegar em casa, porque às vezes o homem pensa, né? Trabalhei o dia inteiro fora e a mulher ficou em casa o dia inteiro. Mas a mulher ficou em casa passando, lavando, limpando, cuidando também, dos né? filhos. Que é um baita trabalho um também. trabalhão. Que é um trabalhão, é só você ficar, tira uma folga e passa, né? Passa o dia fazendo faxina. Só um dia, troca só um lugar, dia. É um trabalhão. O mínimo que o homem deve chegar em casa, cara, é fazer uma janta, é lavar uma louça, né? Ajudar. E eu vejo que não cai a mão, gente. Não cai a mão, não perde a masculinidade, muito pelo contrário, você só vai surpreender sua esposa, né? E mantenham suas casas limpas e organizadas. Que não vai ter muita coisa. Não, você manter. E eu vejo que, por exemplo, assim, se a minha casa tá suja, bagunçada, eu não consigo produzir. Tipo, parece que se a minha casa tá bagunçada, a minha vida inteira tá bagunçada. Então, ainda bem que a gente é muito parecido com isso. A gente gosta de ter a casa em ordem e limpa, porque eu acho que é meio complicado quando um é bagunceiro e o outro gosta das coisas organizadas. Então... É isso aí. E vamos falar um pouquinho da vida cristã. A conversão de vocês foi junto? Foi junto. Vocês se converteram juntos? Foi. Quem converteu primeiro? Quem foi pra igreja Eu me primeiro? converti primeiro, né? Você? Eu era mais Calma, santa. não levanta a mão pro céu. Eu era mais santa. Segura ela. Foi assim. O Rafa foi pro quartel e eu fui pra faculdade no mesmo ano. A gente saiu da escola, o Rafa foi pro quartel e eu fui pra faculdade. Tem alguém chamando? Não sei. Vai, Aí- depois a gente vê. Um final de semana depois que o Rafa saiu do quartel, a minha mãe arrastou nós pra igreja, pra Getsemane, e era num culto de domingo. Eu acho. Domingo, né? E aí o pessoal já rodeou nós, o pessoal da mocidade já veio, já convidava pra ir. Eu sempre falo que a Júlia tinha vontade de dar uma bochada nela. Porque todo dia que nós ia no domingo, né, com a minha mãe, a Júlia vinha Convidava e Os eu falava, jovens. meu Deus, que menina chata. Esse jovem é muito legal. Hoje a gente é um chato, né? E aí a gente começou a ir nos jovens, a gente gostou muito e a gente se batizou junto. Tudo foi se encaminhando junto. O processo de conversão foi assim, a gente, graças a Deus, né, os dois entenderam a chamada, aceitaram o evangelho, né, porque eu tinha conhecido um pouquinho antes, né, a gente até tinha ido em outras igrejas, tal, antes de eu ir pro quartel e a Bárbara entrar na faculdade. Ah, mas eu também já tinha ido pra Mas é naquela ir, né, tipo, Só ir ir na ao igreja culto, e tal, e conhecer.
E depois que eu voltei de lá do quartel, a Getsemane eu morava do ladinho, bem pertinho da igreja. Então ficou muito na mão na roda. E o que ajudou demais foi o abraço da galera, né? De a gente entrar e assim, fechar a porta dos fundos e não deixar a gente sair, né? Andar junto, né? Andar junto, isso foi o diferencial, né? O diferencial total, porque tipo, eu tinha ficado 1 ano no quartel, então eu, querendo ou não, eu já tinha enfraquecido as minhas amizades aqui, entendeu? Quando eu vinha pra cá, eu ficava só com a Bárbara praticamente, pouco ficava junto com os meus amigos, né? Então, mas sim, foi um processo, não foi da noite pro dia, né? A gente disse muitos não, a gente inventou muita desculpa pra não ir na igreja e tal, até porque a gente namorava já há 4 anos e meio, então, vida sexual ativa, tudo muito... Então, assim, a gente sabia que a gente ia ter que abrir mão de muita coisa, né? Então, foi realmente um processo, mas os dois entenderam juntos, a família entendeu junto, e depois de 1 ano e meio que a gente tava na igreja, a gente casou. Então, foi isso aí. Isso aí. Ó, que lindo, né? Ai, que fofinho. Perfeito, gente, tudo perfeito. Nossa, perfeito. A gente é perfeito, tá? Acho que vamos escrever a nossa história pra uma novela da Globo. Escreva um livro. Ah, claro. E nós vamos finalizar com uma pergunta que é muito pedida, não só nessa caixinha, mas eu já vi inúmeras vezes. Existe a pessoa certa? Existe a pessoa certa de Deus para sua vida? Como que vocês identificaram que um ou outro era a pessoa certa? Né? Muita gente quer saber, meu Deus, será que existe uma pessoa certa para mim? Eu tenho minha opinião, né, mas quero saber de vocês. Do jeito de Deus, o teu já nasceu. Graças a Deus, eu espero que sim. A pessoa certa existe e ela é você. A pessoa certa, ela é você. Você tem que ser a pessoa certa. Hoje nós, dentro do nosso mundo cristão, a gente tem que ser a pessoa certa para outra pessoa, né? A gente sempre acha que vai ter a metade da laranja, a tampa da panela. Não, a laranja são 2 laranjas completas, né? Que se juntam com 2 sonhos que tornam um único sonho, 2 vontades que se tornam uma única vontade. Então a minha opinião é essa. A gente, por exemplo, assim, se moldou muito, a gente abriu mão muito, a gente aprendeu muito junto. Então, assim, não vou dizer assim que no início eu olhei pra Bárbara e disse, não, ela é a pessoa certa. Não, Nossa, ela... você não pensou Você sim, você sim. Você sim, com certeza. Eu sempre pensei que tinha sido, nossa, amor em primeira vez. Olhei! Você sim, a pessoa certa. Você achou que eu era mesmo. Você achou, sério. A gente não vai Você... entrar em detalhes, só deixa no próximo Tá, número. continua. Então eu vejo assim que a gente, com o tempo, a gente foi se tornando, né, a pessoa certa um para o outro. Então, a galera, eu vejo que a galera torna algo muito místico isso, né? Tipo assim, meu Deus, eu vou bater o olho, ele ou ela vai ter todas aquilo que eu já... Roupa tal. Tipo, tipo aquele diáriozinho que as meninas fazem, que o menino tem que ter não sei o que não sei o que lá. Tipo, cara, assim você vai restringir muito e você vai... Não você impedir o agir de Deus, porque a gente não consegue, mas... muitas vezes vai estar na tua frente, vai estar na tua cara, e você não vai estar olhando, vai estar com escama nos olhos e não vai estar conseguindo enxergar. Então eu acho que a pessoa certa, ela existe sim, e ela é você. Você ser a pessoa certa para outra pessoa. No nosso caso, que somos cristãos, busque a Deus, seja temente a Deus, ame a Deus, e cara, se prepare para isso, né? Se prepare para isso, né? Por exemplo, eu tô numa idade que eu quero começar a achar alguém, né, a pessoa certa para mim. Então eu vou me preparar para isso. Vou me preparar para ser uma mulher certa para alguém, um homem certo para alguém. Menina, os guri, larga o PlayStation. Não acordar, pesado. Larga o PlayStation, cara, começa a trabalhar. A gurizada quer namorar, mas não tem dinheiro pra pagar um sorvete pra namorar. E às vezes, então, uma coisa que eu vejo muito é que as pessoas, elas passam mais tempo procurando uma pessoa legal do que sendo uma pessoa legal. É isso Às aí. vezes é muito exigente com aquilo que quer, mas a pessoa não é. É o ponto. É o ponto. Eu não sei nem como é que eu tô solteira. Bárbara. O que você tem a falar disso? Eu não sou a pessoa certa pra tua vida, então. Voltamos aqui. Eu não sei o que falar.
falar sobre isso. É que eu sou muito lógica. Tipo, eu não sou muito de ficar romantizando isso. Eu sempre digo para as meninas que o meu sonho nunca foi casar. Enquanto nós namorava, eu nunca pensei, eu nunca nem imaginei que um dia eu ia casar, tipo, tanto Depois que sou eu, né? tanto que quando a gente foi organizar o casamento, quem fez o meu vestido foi a minha tia e a minha prima. O cara da decoração fez a decoração como ele quis. Porque pra mim tava tudo lindo, porque não era o grande desejo da minha vida. Não era o casamento em si, a cerimônia, né? A minha cabeça tava em viver com o Rafa, lógico que eu queria viver com ele. Mas a minha prioridade na época tava em outra coisa, sei lá, acho na minha faculdade, não sei. Mas o que eu diria pra quem tá solteiro é isso que o Rafa falou, se preocupe com você, se preocupe em você ter valores e você ter eles firmes em você, não que você se molde pra o tal menino gostar de você. Por exemplo, eu sou uma menina falante, mas fulano de tal não gosta que eu fique falando, então eu vou ficar quieta pra agradar ele. Completamente errado, porque depois você vai casar, você vai deixar a tua personalidade, vai deixar o jeito com que Deus te criou pra agradar ele. Aí vai começar a dar atritos. Porque... E eu acho que mora um grande problema aí, porque ninguém consegue ser quem não é por muito tempo. Vai chegar uma hora que você vai explodir, entendeu? Você vai querer colocar pra fora tudo aquilo que você é. Não sustenta, não tem, né? E você você ser você pra que a outra pessoa se apaixone por você. E obviamente depois no casamento, até mesmo no namoro, no noivado, vocês vão se moldando, né? Pra vocês conseguirem ter uma vida em paz, sem ser um cabo de guerra, né? Então você não ser tão exigente ao ponto de nem uma garota te agradar, nem um garoto te agradar. E ser lógico com as coisas que estão acontecendo ao teu redor, né? Também não ficar pulando de galho em galho, né? Eu acho que é estabelecer princípios básicos e entender que ninguém é perfeito. É isso aí. E você se preparar pra isso sendo a pessoa certa. É bem o que você falou. As pessoas, elas são exigentes com os outros, mas elas não se adequam a ser a pessoa certa pra alguém. E isso que a Bárbara falou também é muito importante. Entender que tem coisas, são personalidades, e você se moldar. Porque eu gosto daquele garoto ou daquela garota, então eu vou me vestir igual. Depois, na hora, quando você casa, sim, por exemplo, esses dias eu cortava meu cabelo de um jeito, a Bárbara não gostou, eu vou cortar de outro pra agradar ela. Então, tipo, depois pra você tá mas tudo porque bem. pra nós agora, a gente é uma só carne, né? Então, tipo, existem coisas que são personalidades lá no início que você vai conseguir observar. Então, o importante é você ser a pessoa certa para alguém. Exatamente. É isso aí. A Estela tá pronta, gente. Olha. É isso aí? Galera. Isso aí. Muito obrigada, pessoal. Pela entrevista. De nada. Isso aí, gente. Quer finalizar? Não, é isso aí, minha gente. Se vocês tiverem alguma dúvida, casais casados, casais noivos, e quiserem nos procurar, a gente sempre está à disposição. Nosso Instagram, nossa casa, nossa vida, a gente busca ser o mais transparente possível. Não existe milagre exorbitante, não existe perfeição. A gente é assim mesmo. Muito prático e objetivo. Muito prático e objetivo. Então, você que vai vir aqui na nossa casa daqui a pouco, você vai ver algumas coisas que tem falhas, que tem erros, como todo casal. A gente é assim, né? E o casamento tem que ser assim. Então a gente nos coloca à disposição para você que quiser conversar, ou, enfim, saber um pouquinho mais disso, só nos procurar. Isso aí, muito obrigada. Que vocês possam ter sido abençoados com esse tempo. Curte esse vídeo, comenta aí, deixa aí nos seus comentários, compartilhe com seus amigos casados, noivos, com seus amigos solteiros, para eles já irem aprendendo. Compartilha com todo mundo e se inscreva no canal. Isso aí, galera. Valeu. Tchau, tchau. Casem, pessoal, é bem legal.